Como diz um dos versos que foi louvado, diga, ó minha alma, eu ainda o louvarei. E é nessa esperança, irmãos, que nós nos reunimos aqui para estar louvando, para estar bendizendo e exaltando ao Senhor, mesmo em adversidade, mesmo com dificuldades, mas nós temos esperança de estar louvando ao Senhor. Quero aqui cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus, nossos irmãos que nos estão assistindo. Quero aqui louvar a Deus pela vida dos nossos pastores, pastor Zedequias, é o meu pastor. Quero louvar a Deus pela vida de todo o ministério, parabenizar cada um dos pastores, né? Como o pastor Zedequias havia dito, são pessoas que têm chorado por nós nas madrugadas, pessoas que têm intercedido por nós, pela nossa família. Nós temos sido cobertos pelas orações desses irmãos, não só dos pastores, mas nós temos também nossas diaconisas, nossos diáconos, nossos cooperadores, os nossos irmãos também que têm sido grandes obreiros, né? Ali intercedendo pela igreja, pela nossa nação, pela humanidade que tem sido afetado por tantas e tantas adversidades. Quero louvar a Deus pela vida de todos, né? A gente se sente também lutado pela vida de muitos que têm perdido seus familiares. A gente sente muito. Queremos aqui transmitir os nossos sentimentos por aqueles que estão enfermos ainda, irmãos. Creia que Deus pode todas as coisas. O nosso Deus, se Ele querer levar para junto de si, nós temos uma certeza que se estiver perto de Jesus, perto de Deus, está em bom lugar. A nossa alegria é estar aqui junto também, né? Então, quero louvar a Deus pela minha família, que está junto comigo, a minha esposa, os meus filhos. E eu louvo a Deus por tantos e tantos livramentos que o Senhor tem nos dado. Sem perca de tempo, quero ler com os irmãos no livro de São Mateus, no capítulo 8. São Mateus, no capítulo 8, a partir do verso 23 até o verso 27. O Senhor Jesus colocou essa palavra ao meu coração logo pela manhã, e eu orei ao Senhor e pedi ao Senhor que o Senhor falasse não só comigo, mas também com a igreja, porque quando temos a oportunidade de estar aqui nesse púlpito, nessa tribuna, para estar aqui oferecendo um sacrifício ao Senhor e também dispensando bênçãos, tem que ter um grande cuidado. E o Senhor Jesus colocou essa palavra no meu coração. O título diz: Jesus acalma a tempestade. E vem coincidindo com os hinos que os nossos irmãos também têm louvado. E diz assim, o verso 23: entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. De repente levantou-se no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Ele lhe disse: por que temeis, homem de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se grande bonança. Amém? Eu quero
voltar aqui só um pouquinho, iniciando aqui no capítulo 5. No verso 5, Jesus ele sobe ao monte. Ele vinha fazendo essa obra de evangelismo, chamando os discípulos, e nesse percurso, ele ali trazendo, né, a palavra do Senhor, a palavra do reino, e ali ele vinha curando tantos e tantos enfermos e operando grandes maravilhas. E quando reuniu-se uma grande multidão, ele vai para um monte e começa ali a fazer o seu discurso, começa a trazer as bem-aventuranças e vem trazendo seus ensinamentos, falando sobre o sal, sobre o cumprimento da lei, falando sobre os juramentos, o divórcio, né? Como orar, né? Mostrando ali o amor aos inimigos, o cristão como luz nas trevas, né? Falando sobre o jejum, falando sobre os tesouros no céu, falando para que não andamos ocioso por coisa alguma. E nesses ensinamentos, assim que Jesus já terminou ali aquele discurso, era uma jornada difícil, uma jornada tremenda para, né, o nosso Jesus. Não era fácil. Existia também muita resistência, né? Muitos vinham experimentá-lo, muitos vinham indagar, mas, né, ele concluindo o sermão da montanha, nos diz aqui no verso 28 do capítulo 7, concluindo Jesus de proferir essas palavras, a multidão o admiravam da sua doutrina, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Então, as palavras do mestre era palavra com muito efeito, que os corações vinham, criam, constatavam que o Senhor é realmente o Filho de Deus. E ali, quando ele segue, ele vê um leproso, ele vem sentido quem está indo para Cafarnaum, já aparece um leproso que o adorou, e Jesus, ele sempre teve misericórdia, ele sempre teve compaixão, ele sempre olhou com aquele olhar de resgatar o homem da sua maior situação. E ali Jesus limpou ele daquela lepra. Seguindo ainda para Cafarnaum, veio um centurião. O centurião também pediu misericórdia para o seu servo, que havia sido acometido de uma enfermidade. Ele estava paralítico. E Jesus, ele cura também o servo daquele centurião. E nesse dia, foi um dia assim, bastante exaustivo. O Senhor, ele segue, Pedro, né, leva o Senhor até a sua casa. Né? Um dos seus discípulos, Pedro, leva, e o Senhor chega lá, encontra-se com a sogra de Pedro, enferma também, com febre. O Senhor Jesus tocou-lhe, e a febre a deixou, e então aquela mulher, liberta daquela febre, daquele problema de saúde, ela o serviu. Então nós vemos que o Senhor Jesus, ele já estava no seu dia, na sua lida, por mais que sendo um Deus vestido aqui nesse corpo físico, porém ele sentia as mesmas necessidades que nós. E ali,
se alimentou, e eles, vendo que tinha uma grande multidão, porque, irmãos, a fama de Jesus, ela correu muito forte. Então todos vinham, traziam enfermos, traziam aleijados, traziam cegos, traziam todos diante de Jesus. E já estava chegando a tarde, já estava se declinando o dia. E aí aonde que Jesus pede para Pedro, fala: olha, vamos entrar num barco e vamos passar para o outro lado. Vamos para o outro lado do mar. Vamos atravessar e vamos deixar essa multidão, até porque aquela multidão já tinham visto tantos e tantos milagres, já tinham sido abençoados de tantas e tantas formas, e o Senhor Jesus, ele sempre quis estender bem mais a sua palavra, levar o mais longe possível. E ali ele entra no barco. Porém, irmãos, depois de um dia exaustivo, um dia de bastante batalha, um dia de, o Senhor Jesus, ele deita na polpa do barco. E aqui nós vemos, irmãos, que nos dias de hoje, é o que Jesus, muitas das vezes, ele acaba fazendo em nossas vidas, quando, depois de uma longa caminhada, eu não sei quanto tempo de cristão, você já deve ter visto muitos milagres, o Senhor Jesus deve ter operado tantas e tantas vezes na sua vida, e muitas das vezes o Senhor Jesus acaba ficando num período de silêncio. Como homem, ele teve cansaço, ele deitou na polpa de um barco. Como Deus, ele não dorme nem se desfalece, mas às vezes ele dá um período de silêncio para nós. E aqui, o Senhor Jesus, ele não deixou os discípulos, ele estava na polpa do barco, reclinado a sua cabeça, uma almofada, ele estava ali. E as adversidades, irmãos, elas continuam, ela faz parte dessa terra. As adversidades faz parte da vida de todos. A Bíblia diz, no livro de Marcos, também de Lucas, que não era só o barco de Jesus que estava ali. Havia outros barquinhos que também o seguiam. A multidão não ia deixar Jesus ir para o outro lado e eles iam ficar ali. Como era já a noite, era tarde, não tinha mais, se tivesse era lua, mas pelo que a gente lê no texto, o céu estava coberto de nuvens para dar tempestade, fechou-se o céu, a escuridão tomou conta, não tinha como ter lua, então escureceu tudo, o vento começou a soprar grandemente. Só que o Senhor Jesus, irmãos, ele se encontra no barco. E o povo ali remando para atravessar. De repente, irmãos, aquela tempestade começa a ficar mais intensa. As coisas vai fugindo um pouco do controle. As ondas acabam sacudindo de um lado para o outro. Se os barcos estivessem muito próximos, era um batendo no outro, ou então, irmãos, como diz aqui o texto, a água começou a entrar para dentro do barco, e eu não sei se os irmãos, alguns aqui devem ter já entrado no barco e atravessado rio e mar, praia, sei lá. Quando a gente entra para dentro do barco, geralmente a gente leva um esgote, é tipo de uma vasilha, que quando a água começa a entrar, a gente vai pegando aquela água e esgotando, para que não venha encher o barco. É uma ferramenta que não pode faltar dentro de uma canoa, dentro de um barco, de alguma forma tem que esgotar a água. Só que, irmãos, o mar estava bravio, muito grande a tempestade, o barco sacudia. Para quem já entrou numa canoa, a canoa ela é estreitinha, dá uns 40, 50 centímetros, uma canoa de madeira,
Até para ficar em pé de uma canoa na tempestade, precisa de ter muito cuidado, porque ela gira muito fácil. Quando o barco é de alumínio, eu acredito que o vento ainda tem até mais facilidade para virar, porque ele não tem tanto peso, né? Provavelmente, naquela época, os barcos eram de madeira, mas se tiver muita largura, é mais fácil ainda para virar, por conta do balanço do mar. E se colocarmos, irmãos, na nossa vida uma situação dessa, quantos de nós, que muitas das vezes a gente, depois de uma longa caminhada com o Senhor, com tantas experiências e vendo milagres e milagres e milagres, de repente o Senhor Jesus convida você para passar para o outro lado do mar, falar, vamos mais adiante, vamos andar um pouquinho mais para evangelizar lá do outro lado, vamos avançar o ministério. E de repente, irmãos, a tempestade, ela vem, e não é só para o nosso barco, vem para todos. É difícil. Olhamos para o céu, o céu está escuro, está negro, está tudo fechado, tampou a nossa visão que tínhamos da lua, das estrelas. A esperança ali agora é tentar esgotar o barco para não afundar, é tentar se manter, é o que eu sempre falo. A gente, quando monta numa moto, tem que fazer de tudo para não cair, né? Porque não tem onde se segurar, então tem que ficar montado na moto. O pastor Jeremias, que anda de moto, ele sabe como que é. Se acontecer alguma coisa, você tem que ficar em pé, você não pode cair. No barco é a mesma coisa, irmão. Você tem que manter o barco flutuando. Pode vir um vento, pode vir a tempestade, o que for. Esgota o barco. Tem que cavar o poço, como diz os irmãos, né? O recurso tem que funcionar. Tem que batalhar para se manter. Só que ali, irmãos, era algo que os discípulos não tinham controle. Estava fora do seu controle. Eram homens que eram experimentados, irmãos, nesse tipo de serviço. Eram pescadores, pessoas que viviam daquilo. Passavam a vida dentro de um barco, dia e noite. Porque às vezes, para pescar, a maré está boa à noite. Aí pesca à noite. Tem tempo que a maré está boa durante o dia, pesca durante o dia. Tem tempo que está na época da chuva, o peixe lá vai na época da chuva. Então eram homens que já tinham experiência dentro do mar. Só que naquele momento, irmãos, não tinha como ter mais um controle. O exército de Deus ali, mostrando o seu poder, a sua força. Porque coisas que só Deus tem o controle. Quem pode controlar o vento? Quem? Se a gente não sabe nem de onde que ele vem e nem para onde ele vai. Como controlar o vento? A força do mar. Como controlar se começar a sacudir o mar? Se o mar começar a dar turbulências naquelas ondas, não tem como controlar, irmãos. Não existe uma fórmula que o homem consiga controlar, nem o vento, nem o mar, e vinha chuva, e vinha tudo, irmãos. Parece que as coisas não vai ter solução. E os discípulos chegam ao Senhor e falam, mestre, o mar está revolto, desperta, nós vamos perecer, aleluia. Mas, irmãos, quando Jesus ali é interrompido o seu sono, o seu descanso ali, porque não foi fácil o dia, foi um dia turbulento, ele precisava de recuperar as suas energias, buscar, mais força física,
para poder continuar o evangelismo do outro lado, no outro dia, de manhã cedo. Ele precisava de continuar pregando. E para que ele desse prosseguimento no seu ministério, ele teria que se alimentar, ele teria que dormir, todas as nossas necessidades físicas que ele também tinha. E ali, irmãos, o Senhor Jesus ali foi interrompido o seu sono na madrugada, por conta de uma grande tempestade, por conta de uma grande turbulência, e ele se levanta e já imediatamente já fala com seus discípulos: mas vocês não têm fé? Porque, irmãos, de forma alguma o vento e o mar iria sucumbir. Quem foi que o fez? O que criou os céus e a terra, o mar e tudo que nele há, estava ali, irmãos, dentro do barco. E a nossa vida espiritual é da mesma forma. Se você tem Jesus no seu barco, você está passando por turbulência, então, irmãos, não precisa se preocupar, mas não deixe de ir até o seu mestre. Clame a ele: Senhor, as minhas forças, os meus recursos já não são suficientes para lidar com essa situação, já não é suficiente porque foge do meu controle. Irmãos, essa pandemia é algo que os homens do mundo inteiro têm tentado controlar, mas não conseguem. Está fora das suas condições. Eles tentam arrumar uma situação para controlar, mas de repente do outro lado estoura. Tem muitas situações, irmãos, que fogem do controle do homem, porque o homem realmente ele não tem condições. Mas o Jesus que está no nosso barco, ele tem o controle. Aleluia, glória ao Cordeiro. Tem um hino que diz: sossegai. Aleluia. Mestre, o mar se revolta. Aí Jesus vem e fala: olha, sossegai. Sossegai. Ele tem o controle de todas as coisas. Tudo está no controle, no domínio do nosso Deus. No verso 24 foi lido aqui: do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam, é tudo do Senhor. Ele tem o controle. Então, irmãos, para que nos desesperarmos? Para que chegar ao ponto de parar, de desanimar, de querer voltar? A tempestade vai passar. A nossa irmã cantou aqui: eu ainda o louvarei, porque está batido a minha alma. Eu ainda o louvarei. Eu ainda o louvarei, eu ainda o louvarei. Então, irmãos, é confiar. Deixa as coisas acontecer naturalmente. 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas você não será atingido. Se chegar o seu dia de partir dessa terra, lembre-se de uma coisa: você vai estar junto de Deus. Mas senão nós vamos continuar aqui dando glórias ao Senhor, nós vamos continuar aqui adorando, nós vamos continuar louvando, porque nem todos nós morreremos. Qual que será o melhor? Morrer e já chegar diante do trono de Deus ali, ficar aguardando o toque da trombeta, ou ser transformado e ser levado
para encontrar com o Senhor nas nuvens e ouvir aquela palavra do Senhor: vinde benditos do meu Pai, possuir por herança a essa cidade que foi construída desde a fundação do mundo. E Paulo, irmãos, quando teve aquela visão, ele viu coisas tão inefáveis, coisas tão gloriosas, coisas que nem é lícito dizer ao homem. Irmãos, o que o Senhor tem guardado para a igreja é coisa tremenda, coisa gloriosa. Não podemos perder a esperança, não podemos deixar de lado o remo, não podemos deixar de lado o esgote ali, não podemos deixar de lado, irmãos, aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para prosseguir. É prosseguir, de forma alguma, irmão. Já pensou se eles estavam quase chegando no meio do mar, de repente eles pensaram em voltar? Voltar para trás, irmão, com o mestre dentro do barco, imagina. E Jesus de repente acordar: ué, mas nós não tínhamos comentado que era para chegar do outro lado? Por que voltou? Ah, Senhor, eu tive uma luta aí, eu não consegui atravessar não, eu voltei. Irmãos, que decepção. Paulo diz: aquele que põe a mão no arado e olhar para trás, ele não vai ser apto. Então nós temos que enfrentar a batalha mesmo, nós temos que prosseguir, nós temos que continuar, nós temos que avançar. Se nós vemos que nós não temos força, vai lá no mestre, vai no mestre, irmãos, vai no Senhor Jesus, Ele está dentro do barco, Ele está ali, irmãos, é só clamarmos. Chega lá, fala: Senhor, eu não tenho mais recursos, eu preciso de um lar, eu preciso de uma casa, olha a minha situação. Eu estava vendo um testemunho um pouquinho antes de eu vir para cá, uma senhora com 104 anos, ela contando que foi criada numa casa de ricos, foi criada numa casa de pessoas ricas, e o esposo dela, eles eram novos, 3 anos de casado. O esposo dela faleceu e ficou uma dívida. E o credor dessa dívida, ele não tinha um outro recurso a não ser confiscar a casa daquela jovem senhora. Com seus 3 filhos, 2 rapazes e uma moça, ela saiu, não pôde continuar nessa casa desses patrão, e ela foi morar na roça. Uma pessoa que nunca havia trabalhado, nunca havia tido nenhum tipo de esforço para adquirir alguma coisa, de repente estava abandonada numa roça, e foi morar numa casinha muito humilde. E nessa casinha, irmãos, quando chovia tudo dentro, porque essas casinhas de palha, essas casinhas que tenta cobrir com plástico, fura, rasga, então não tinha como. Molhava mais dentro do que fora. Quando vinha sol também, fazia sol dentro de casa. E um pastor evangelizou ela e falou: olha, dona, a senhora precisa de Jesus. E conseguiu convencer ela, e ela, sem ter condições, ela trocava alguns utensílios, algumas coisas que ela tinha, trocava por alimentos. E ela chegou e fez uma oração e falou: olha, Senhor, se o Senhor, como diz o pastor, vai cuidar de mim, então o Senhor cuida de mim da melhor forma que o Senhor pode, porque se for para mim continuar nessa situação, eu prefiro que o Senhor me leve. Irmãos, essa senhora hoje, está ali o testemunho dela, ela com 104 anos pregando o Evangelho.
E nada faltou para aquela mulher e os filhos, porque, irmãos, ela confiou. Não é pela força do nosso braço que nós vamos conseguir. O Senhor sabe onde é que estão os tesouros guardados nessa terra para dar a cada um. Às vezes a gente olhamos para algumas pessoas e não vemos nenhum talento. Só que o dono do talento é o nosso Jesus que está dentro do nosso barco. Eu me lembro quando eu aceitei a Jesus, um jovem chamado Marcos Davi, um adolescente de aproximadamente 13 anos de idade. Todo mundo o tinha como uma pessoa que não tinha assim um juízo perfeito. A mãe dele até comentou comigo, falou que ele tinha 6 anos de mente atrasada. Então imagina, com 12 anos, a mentalidade dele tinha assim um juízo mais ou menos de uma criança de 6 anos. Então todos olhavam para ele não gostava que ninguém nem olhasse para ele, era muito nervoso, né? E quando eu aceitei Jesus, foi a minha primeira amizade. E a gente se identificou. Nossa, era uma alegria. Eu não conseguia passar o dia sem ver o Neno. Marcos Davi, um grande amigo meu. E uma certa feita, teve um missionário que esteve lá na igreja. E esse missionário, ele chegou e pregando o evangelho, e ele falou assim: irmãos, o Senhor Jesus me manda perguntar para a igreja, pede o que quiseres. Irmãos, a mãe daquele menino, ela fez uma oração silenciosa no seu coração e falou assim: Senhor, toma o meu filho nas tuas mãos. Olha a situação do meu filho. Envolve ele na tua obra. Oh, eterno Deus. Irmão, Deus usou o irmão ali na mesma da hora. E falou: irmã Irene, Deus ouviu a sua oração. Deus ouviu a sua oração e você vai ver Deus agir. Aquele rapaz, quando nós iniciamos a nossa amizade, a gente iniciamos uma aula de música. Na primeira semana, irmãos, aquele menino já afinava o violão sem ninguém dar nenhum tipo de instrução. Ele tinha um ouvido tão sensível ao som, que ele afinava assim, numa rapidez. Na segunda semana de aula de música, ele já solava vários hinos da harpa. E nós não tínhamos violão não, irmãos. Lá no interior, lá longe, num lugar onde que não tinha recurso. Um irmão, alguns irmãos aqui conhecem, o pastor Elísio, com uma caravana levaram um bandolim, sem corda, e não estava em ótimas condições não. Chegou lá com esse bandolim, e o pastor pegou esse bandolim, entregou na mão dele. Ele foi e pegou corda de pesca, fio de pesca, aqueles nylon. Pegou uma mais grossa, pegou outras mais finas, e ele afinava as cordas de pesca. Com aquelas cordas de pesca, ele tocava o bandolim. Quando esse menino começou, com poucos dias a gente iniciamos tocando na igreja. Irmãos, quando ele pegou a guitarra, irmãos, aquilo ali enchia a igreja com a sua glória. Era uma coisa tremenda. E isso é o que Deus faz quando não temos recursos, quando as forças já não tem mais força. Porque a irmã Irene, ela olhava o filho dela, todo mundo tinha os seus filhos ali, assim, com a saúde plena.
E ela olhava e o coração doía, e ela falou: Senhor, toma o meu filho para si, envolve ele na sua obra. Irmãos, os nossos recursos, irmãos, às vezes não são suficientes. Mas Jesus está no barco e Ele sabe como fazer, como controlar a situação. O nosso Deus, Ele é um Deus presente. Ele sabe como fazer. Quantas vezes, irmãos, eu vi pessoas sendo batizadas com o Espírito Santo através do toque daquele instrumento. Aquele menino era diferenciado, pessoas de longe ouviam aquele menino tocando uma guitarra seca, não tinha pedal, não tinha uma caixa comum, guitarra normal, cordas pesadas, às vezes a corda tinha até quebrado, colocava uma outra corda lá, e conseguia afinar a corda velha misturada com corda nova. Quantas vezes eu mesmo fui atrás de... Nós não tínhamos muitos recursos, comprava uma misinha, uma si, e o cordoamento todo velho, às vezes tinha que trocar a corda si. Para quem toca, sabe que quando você joga uma corda nova no meio de corda velha, não sai aquele som bem gostoso, mas aquilo ali era uma coisa que a gente tocava rindo um para o outro. A gente ia tocar simples, mas era uma alegria tão grande, porque era o que nós tínhamos para louvar ao Senhor. Irmãos, tudo que Deus quer, irmãos, é um sorriso seu, em meio às dificuldades, em meio às necessidades, em meio àquelas... Nossa, eu não tenho recurso, Senhor, mas o que você tem, você vai ali louvando, você vai adorando, você vai, bendizendo ao Senhor, sendo grato ao Senhor, e Deus vai dando condições. A nossa jornada, irmãos, ela vai sendo feita dessa forma. O Senhor Jesus no barco. E tudo que importa para nós, irmãos, é nós estarmos de bem com o Senhor. Uma coisa que o Senhor fez para nós foi ter nos dado o Espírito Santo para nos consolar. Nós somos diferentes, irmãos, de muitos e tantos. Nós temos esperança. Quando nós chegamos em uma situação que está sem controle, os discípulos tinham Jesus ali no barco. Hoje nós sabemos que o Senhor Jesus está à destra de Deus, mas nós não estamos sem a ausência de Deus, porque o Espírito Santo de Deus está ao nosso lado. Quando o pastor Zedequias mandou uma mensagem para mim, era 3:pouca da manhã, e eu não sou muito de mexer no celular na madrugada, mas eu vi de manhã cedo, assim que eu acordei, eu peguei o celular, eu olhei, retornei até para o pastor, e ali, irmãos, já iniciou-se a minha oração. Senhor, a igreja é do Senhor, e eu preciso trazer uma palavra para a igreja. Irmãos, eu desci, eu precisava de fazer algumas coisas na minha garagem, e estou lá, labutando com os minhas coisinhas ali, se preparando, e uma irmã mandou uma mensagem, um hino, e esse hino foi o hino Mestre, o mar se revolta. Na hora, irmãos, na hora a mensagem, o Senhor, você não estava pedindo uma palavra? Irmãos, então o que eu digo para os irmãos? O Senhor Jesus, Ele está no seu barco. A mensagem do Senhor Jesus para os nossos corações, vocês que estão em casa, vocês que estão nos assistindo, nossos irmãos que estão aqui, sossegai, confia, espera, acalma. A tempestade, Deus tem controle. O barco não vai submergir. O Senhor Jesus não vai deixar naufragar. Precisa de algo? Chame o mestre. Vai até o mestre, ele está na polpa do barco.
Muitas das vezes o Senhor está calado, por quê? Porque muitas das vezes está trabalhando para algo mais lá na frente. E é isso que nós temos que ter em nossos corações: esperança. Espera no Senhor, confia no Senhor, sossegai o vosso coração. O dia de amanhã, deixe para pensar amanhã. Nós não podemos acrescentar nenhuma hora nos nossos dias. Os irmãos acham que a morte, ela vem só para a pessoa depois que completa a data que o Senhor Jesus, o homem vai viver até 75 anos. Não, a morte pega criança, pega jovem, pega adulto, pega todos. A situação, as adversidades pega todos. Os problemas também pega todos. Tudo pode acontecer na vida de todos os seres humanos. Nós estamos em um corpo corruptível. Nós podemos falhar, nós podemos pecar, nós podemos passar por diversas situações, ninguém está imune. Mas confiamos no Senhor que nos guarda. Nós cremos no Senhor que está no nosso barco. Se tivermos alguma necessidade, clamamos ao Senhor. O Espírito Santo de Deus, ele é rápido. Às vezes, até um pouquinho antes de pedir, já recebemos a bênção. Já recebemos a bênção. Quantas vezes, na hora de pedir, já está preparado. Andamos um pouquinho para frente e falou, já foi feito ali. E na mesma hora a oração dele foi atendida. Na mesma hora, irmãos. Agora a resposta demorou um pouquinho. Houve um contratempo. E isso levou 21 dias. Mas não porque não tinha sido respondida a oração dele já tinha sido ouvida. Já tinha sido ouvido. Só que, por perseverar, Daniel continuou orando, continuou buscando, continuou jejuando. Quando o anjo chegou, as forças físicas dele já não era mais igual quando ele iniciou. O propósito dele tinha permanecido. Ele permaneceu ali, no propósito. E aí, irmãos, o anjo do Senhor, quando viu que ele caiu, o anjo do Senhor põe a mão sobre ele e falou assim: eu te sustento, põe-te em pé. E é assim, irmãos, que o Senhor faz conosco. Então, entrega as suas ansiedades ao Senhor, confia nele, espera no Senhor. O Senhor, de forma alguma, ele vai nos abandonar. O nosso Deus está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus poderoso na guerra. Ele não vai deixar perecer a sua igreja. Se ele quiser recolher alguns, ele tem toda a liberdade, porque ele é o dono. Ele é o que tem o controle, e se ele o quiser fazer, que assim seja feito. Mas para nós que ainda permanecemos aqui, vamos dar glórias ao Senhor, vamos honrar ao Senhor com os nossos louvores. Quando eu dobrei o meu joelho ali na igreja, aqui no banco, um salmo veio na minha mente: entrar às portas do Senhor com louvor, com cântico. Irmãos, vamos nos preocupar. Quando nós entrarmos na casa do Senhor, vim com alegria, vim com salmos, com hinos, com louvor. Não vamos, irmãos, ainda que estivermos em tribulação, em luta, em problemas, deixar de adorar o nosso Deus, não. Porque mediante o seu louvor, a sua adoração, vem mais rápido. Até que as coisas se resolvem, mas o seu coração já recebeu a paz. Porque o que precisamos, irmãos, é da paz. É isso que nós precisamos. Paulo chegou diante do Senhor e: Senhor, olha, tem um espinho na minha carne. Tem um espinho na minha carne, eu não estou aguentando.
O Senhor falou assim: ei, Paulo, até que esse espinho aí se resolva, a minha graça te basta. Vai dando glória a Deus, vai continuando. Às vezes, irmãos, a pessoa recebe um espinho e fica se batendo. O Senhor Jesus está dizendo: sossegai, tenha paciência. Às vezes, esse espinho é para nos moldar, para nos colocar na linha. Sabe aquelas plantinhas quando está nascendo, que ela quer pender para um lado, aí vem um agricultor e amarra uma madeirinha do lado assim. Aquilo ali deve doer, viu, irmão, para a planta. Deve doer. Amarra umas 3, 4 pontas assim, com a madeirinha assim, direita, para ver se ela cresce na direção certa. E às vezes, irmãos, é isso que acontece. Às vezes tem um espinhozinho lá nos futucando a nossa carne, mas é para quê? Para que nós cresçamos. É para que nós temos uma vida mais correta. Quando vir os frutos, irmãos, não cair. Porque imaginou uma bananeira, por exemplo, ela nasce e nasce torta. Quando ela soltar o cacho, os irmãos, crê que ela vai conseguir sustentar o fruto? Não vai, irmãos. Ela vai tombar. E se ela tombar antes do tempo, vai perder os frutos, porque ninguém vai conseguir aproveitar o fruto. Então, se estiver acontecendo alguma coisa com os irmãos, sossegai, entrega nas mãos do Senhor, deixa Deus trabalhar. Se o Senhor Jesus quiser colocar nessa oliveira uma madeirinha para endireitar a galha, querer fazer algum ajuste para colocar a pessoa no estreito, irmãos, não se preocupa não, deixa Deus trabalhar. O Senhor Jesus, Ele sabe como fazer, Ele sabe como as coisas têm que ser. E agora nós somos do Senhor. Se somos do Senhor, irmãos, Ele cuida de nós e cuida bem. O Senhor Jesus, Ele não vai nos deixar perecer. Amém? Irmãos, até aqui, e eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Rogo as orações dos irmãos, não só por minha vida, mas também pela minha família, que o Senhor Jesus continue abençoando a vida da igreja. Então, se os irmãos puderem, eu não sei como funciona, como que está aqui o tempo, mas se a irmã Raquel pudesse cantar juntamente com algum irmão aquele hino Sossegai. Eu até trouxe uma cópia aqui. Aleluia! Eu não sei, assim, não tenho sim muita voz para cantar, mas é um hino que eu creio que vai falar muito ao coração dos nossos irmãos. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Salve, irmão, com a paz do Senhor. Me está louvando esse louvor e agradecendo a Deus por essa palavra, né? Que o nosso Jesus está no barco. Amém? Sossegai. Mestre, uma se revolta. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos o Salvador. Não se te dá que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento
Glória a Deus. Exaltado seja o nome do Senhor. Hoje é o dia do pastor. E eu gostaria de convidar os discípulos para estar louvando nesta noite. Um hino bem fácil. Que o maior exemplo de pastor, que ele está aqui nesta noite. E ele se faz presente, e ele jamais te abandona. Aonde você está, ele está do teu lado. Aleluia. E nós estaremos louvando. Se você puder louvar conosco, é bem fácil. Glória a Deus. Aleluia. E ele não deixa faltar nada. A sua graça, aleluia, nesta noite está aqui sobre nós. Glórias a Deus. Aleluia. Tá te faltando alguma coisa, irmão? O Senhor tem cuidado de você? Aleluia, porque abate a tua alma nesta noite. Aleluia. Pastor, se vocês puderem louvar. Mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Ele está dentro do barco. Aleluia. Batido quando estou em perigo, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Quando estou abatido, quando estou em perigo, de nada tenho falta. Se colocar de pé nesta noite para louvar. Abre a sua boca nessa noite, adora ao Senhor. Aleluia. Jeová Nissi, oh Jeová Shalom, oh Jeová Shalom, oh Mestre, pastor, oh mestre, de nada tenho falta, de nada você tem falta. Ele é o bom pastor, ele é o bom mestre. Oh, você pode adorar, você pode glorificar, oh mestre. Pastor, oh bom pastor, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Oh pastor, é tu quem cuida de mim, é tu quem me sustenta, é tu quem me levanta.
nesta noite? Sabe por que você chegou aqui nesta noite? E você está de pé nesta noite? Aleluia! Quantas casas, aleluia, estão totalmente desestruturadas com essa situação que estamos vivendo hoje? Quantas famílias, você está entendendo? Eu não estou falando bobagem não, é verdade, que estão distanciando da presença do Senhor, do bom pastor. Mas o Senhor te trouxe aqui nesta noite. O Senhor, Ele te sustentou, aleluia, Ele te pegou no colo, e Ele disse para você: eu sou o bom pastor, aleluia. Ele te carrega nesta noite nos seus ombros, aleluia. E Ele te diz: não te preocupe, eu sou o bom pastor, e eu dei a minha vida por você lá na cruz do Calvário. Então não se preocupe com nada, ainda que falte o emprego, ainda que a doença, a dor, a morte, aleluia, oh, venha bater na tua porta. Sabe de uma coisa? Eu sou o bom pastor e eu cuido de você, aleluia. Pastor, mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Pode louvar? Oh pastor, oh mestre, de nada tenho falta, de nada tenho falta. Eu quero mais de ti, pastor. Eu quero estar nos teus braços, eu quero estar contigo. Oh pastor, que está sobre todas as coisas, de nada tenho falta. Oh, aleluia. Jeová, Jeová Jireh, Jeová Nissi, Jeová Shalom, Jeová Shalom, Jeová Shalom. Oh, oh mestre, Jeová, aleluia. O Espírito Santo está aqui nesta noite, e Ele visita a tua alma nesta noite, Ele visita o teu coração nesta noite, aleluia. Oh, porque te abates, oh minha alma, aleluia. O Senhor te sustenta nesta noite, aleluia. Oh pastor, aleluia, de nada tenho falta, oh de nada tenho falta. Oh pastor, oh mestre, sopra o teu Espírito Santo aqui nesta noite, sopra o teu Espírito Santo aqui nesta noite, sopra o teu Espírito Santo aqui nesta noite. Vai tirando toda poeira, vai tirando toda teia de aranha, vai tirando, aleluia, tudo aquilo que te afasta do bom pastor. Assopra nesta noite em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui, aleluia. Ele assopra dentro do teu coração nesta noite, aleluia. As coisas estão fora do lugar, as coisas estão dando errada, as coisas estão, aleluia, paradas, travadas. Nesta noite o Senhor, o Espírito Santo te diz: eu vou entrar na tua causa, eu vou entrar, aleluia, naquilo que você acha que não pode, naquilo que você acha que não vai, naquilo que você acha
não tem jeito. Deblaixo de canto, leve canto. Deblaixo de canto. Aleluia, o bom pastor está aqui. Ele está passeando. Aleluia. Veja as costas. Toca nessa noite. Glória. Aleluia. O Espírito Santo está soprando. Está soprando. Está soprando. Deblaixo de canto, leve canto. Aleluia. Aleluia. Sabe quem é dono desta igreja? Sabe quem cuida desta igreja? É o bom pastor. É o bom pastor. Aleluia. Eu queria convidar o pastor Zedequias nesta noite. E aquele que sentia a necessidade de vir aqui à frente e receber uma oração. Aleluia. Nós estaremos orando por você. Aleluia. Talvez você não está dando conta sozinho. Talvez a tua cruz está pesada demais. Aleluia. Talvez o barco está afundando e o mestre, aleluia, está descansando. E você acha que vai parar tudo, que vai acabar. Eu te digo nesta noite, ele está no barco. Deblaixo de canto, leve canto, de canto. Ele está no barco. Aleluia, vem à frente em nome de Jesus. Precisamos do bom pastor. Precisamos. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, bom pastor. Tu chamaste, Senhor, a cada um de nós para sermos, aleluia, oh Senhor, o seu instrumento. Eu te peço sobre a vida dos pastores nesta noite. Te peço sobre a vida dos obreiros nesta noite. Eu te peço nesta noite sobre a vida daqueles, Senhor, que estão carentes de ajuda, que estão carentes, Senhor, de forças para continuar. Oh Senhor, nesta noite venha com tua graça, venha com teu abraço, aleluia, venha dar força, venha dar ânimo para mais uma jornada, para mais uma caminhada, porque Sião é logo ali. Glória a Deus. Nós te agradecemos, Senhor. Aleluia, nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Te exaltamos, Senhor, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Entra nessa glória nesta noite. Não fique de fora não, irmão. Foi falado ontem que o avivamento começa dentro de você. O avivamento, aleluia, começa dentro de você. Aleluia. Quando você começa a dar lugar ao Espírito Santo, quando você começa a dar lugar, aleluia, a palavra, aleluia, o avivamento acontece. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Te exaltamos, Senhor.